Na vastidão onde o sol queima a terra e o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, há histórias que o vento carrega de um canto a outro. Histórias de portas que se abrem para estranhos, de café compartilhado sob a luz fraca de um lampião, de promessas feitas na escuridão e de sons que ninguém deveria ouvir. Hoje você vai conhecer uma dessas histórias. Uma que começa com um pedido simples e termina com uma marca que nunca se apaga. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. A fazenda ficava onde o caminho de terra se encontrava com o nada. Era um pedaço pequeno de terra cultivada, cercada por vastidão seca e silenciosa. Thomas Clayton vivia ali havia quase 10 anos, desde que decidiu que a solidão era a melhor companhia do que as decepções que conhecera em cidades maiores. Sua casa de madeira era simples, mas sólida. 3 cômodos, um fogão a lenha, uma mesa que ele mesmo construíra e uma cama estreita onde dormia sem sonhos. A vida ali era previsível. Acordava antes do sol nascer, cuidava dos animais, trabalhava a terra, preparava sua comida e, quando a noite chegava, acendia o lampião e lia os mesmos livros que já conhecia de cor. Era uma rotina que o acalmava. Uma rotina que nunca fora interrompida, até aquela noite. O céu estava tingido de laranja quando ele ouviu a batida na porta. Não era comum receber visitas. A fazenda ficava longe demais de qualquer povoado para que alguém aparecesse por acaso. Thomas largou o balde que carregava e caminhou até a entrada com certa desconfiança. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher parada ali, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Vestia um vestido simples de tecido claro, já sujo de poeira da estrada. Os cabelos loiros caíam desalinhados sobre os ombros. Mas o que mais chamou a atenção de Thomas foi a expressão dela. Não era medo comum. Era algo mais profundo. Algo que parecia vir de muito longe. Ela respirava rápido, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a barra do vestido. Por favor, ela disse, a voz quase um sussurro. Preciso me esconder, só por essa noite. Por favor. Thomas franziu a testa, olhando além dela para a estrada vazia. Não havia ninguém. Nenhum cavalo, nenhuma carruagem, nenhum sinal de perseguição. Esconder de quê? Ele perguntou, a voz calma, mas cautelosa. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com aqueles olhos claros e insistiu. Por favor, só até o amanhecer. Eu prometo que vou embora. Thomas não era homem de recusar ajuda. Mas também não era tolo. Havia algo estranho naquela situação. Ainda assim, algo na vulnerabilidade daquela mulher o fez ceder. Ele deu um passo para o lado e acenou para que ela entrasse. Ela entrou rápido, quase tropeçando nos próprios pés, e Thomas fechou a porta atrás dela, trancando a pesada trava de madeira. Quando se virou, a mulher já estava no centro da sala, olhando ao redor como se procurasse algo. Pode sentar, ele disse, indicando a cadeira perto da mesa. Vou preparar café. Ela assentiu, mas não se moveu de imediato. Apenas ficou ali, de pé, com os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se proteger de um frio que só ela sentia. Thomas acendeu o fogão e colocou a chaleira com água. Enquanto esperava a água ferver, observou a visitante com discrição. Ela finalmente se sentou, mas mantinha os olhos fixos na porta, como se esperasse que algo atravessasse a madeira a qualquer momento. Qual é seu nome? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela demorou a responder, como se estivesse decidindo se deveria ou não confiar nele. Clara, ela disse por fim. Meu nome é Clara. Thomas assentiu. Eu sou Thomas. Ela não disse mais nada. Apenas continuou olhando para a porta. Ele serviu o café em 2 canecas de metal e colocou uma delas na frente dela. Clara pegou a caneca com as 2 mãos, como se estivesse tentando absorver o calor, mas não bebeu. Apenas segurou. Thomas sentou do outro lado da mesa e tomou um gole do café amargo. Você está fugindo de alguém, ele disse. Não era uma pergunta. Ela levantou os olhos para ele.
E pela primeira vez, Thomas viu algo além do medo. Havia tristeza ali, e algo que parecia resignação. Estou sempre fugindo, ela disse baixinho, mas nunca consigo ir longe o suficiente. Thomas franziu a testa. Do que você está falando? Clara baixou o olhar para a caneca. Tem coisas que a gente não consegue deixar para trás. Não importa o quanto a gente tente. Algumas coisas nos seguem. Sempre. Thomas não entendeu, mas também não insistiu. Havia algo na voz dela que o fez perceber que ela não estava pronta para explicar. E talvez ele não estivesse pronto para ouvir. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Thomas terminou seu café e se levantou para apagar o fogão. Você pode dormir no quarto dos fundos, ele disse. É pequeno, mas tem uma cama. Vou dormir aqui na sala. Clara olhou para ele com uma expressão de gratidão misturada com algo que parecia culpa. Obrigada, ela disse. Você não precisava fazer isso. Thomas deu de ombros. Ninguém deveria passar a noite ao relento. Clara se levantou e caminhou até o quarto que ele indicara. Antes de entrar, ela parou e olhou para trás. Thomas, ela disse, a voz hesitante. Se você ouvir algo essa noite, não saia. Não importa o que seja. Fique dentro de casa. Ele olhou para ela, confuso. Ouvir o quê? Ela não respondeu. Apenas entrou no quarto e fechou a porta. Thomas ficou ali parado, sentindo um arrepio subir pela espinha. Algo naquelas palavras o incomodou profundamente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação, e foi até o lampião. Apagou a chama com um sopro suave, deixando a casa mergulhada na escuridão. Apenas a luz fraca da lua, que entrava pelas frestas das janelas, iluminava vagamente os contornos dos móveis. Thomas se deitou no sofá velho, que ficava perto da lareira apagada, puxando um cobertor sobre o corpo. Fechou os olhos, tentando relaxar, mas o sono não veio fácil. Ele continuava pensando nas palavras de Clara. Se você ouvir algo essa noite, não saia. Por que ela diria isso? O que ela esperava que ele ouvisse? A fazenda era isolada, mas não era incomum ouvir sons durante a noite. Coiotes ao longe, o vento batendo contra as tábuas, os animais se movendo no celeiro. Nada que justificasse aquele aviso estranho. Thomas estava quase adormecendo quando ouviu o primeiro som. Foi leve, um rangido, como se algo pesado tivesse se movido sobre a madeira. Ele abriu os olhos, ficando imóvel, tentando identificar de onde vinha o som. Silêncio. Talvez fosse só o vento, pensou, ou a casa se acomodando. Mas então ouviu de novo, mais claro dessa vez. Passos, lentos, deliberados, e vinham de cima, do telhado. Thomas sentou no sofá, o coração começando a bater mais rápido. Não havia razão para ninguém estar no telhado. Não havia escada, não havia acesso fácil. E mesmo que houvesse, quem subiria ali no meio da noite? Os passos continuaram. 1, 2, 3. Como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre as tábuas. Thomas levantou, movendo em direção à janela. Tentou olhar para cima, mas a escuridão era densa demais. Não conseguia ver nada. Apenas ouvia. Os passos pararam bem acima de onde ele estava. E então, silêncio novamente. Thomas prendeu a respiração esperando. Seu instinto dizia para sair, para verificar, para entender o que estava acontecendo. Mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Não saía, não importa o quê. Ele recuou da janela e voltou para o sofá, mas não se deitou. Ficou sentado, alerta, os olhos fixos no teto. Os minutos se arrastaram, e então ouviu um novo som, um arranhão, como se algo afiado estivesse raspando contra a madeira. Lento, ritmado, Thomas sentiu um frio na espinha. Isso não era vento, não era animal, era algo deliberado, algo que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele olhou em direção ao quarto onde Clara estava. A porta continuava fechada. Ele se levantou e caminhou até lá, batendo levemente. Clara, ele chamou baixinho. Você está ouvindo isso? Não houve resposta. Ele bateu de novo, um pouco mais forte. Clara? A porta se abriu lentamente.
Ela estava sentada na cama, com os braços envolvendo os joelhos, o rosto pálido como cera. Ela olhou para ele e Thomas viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu avisei, ela disse. A voz embargada. Eles sempre voltam, quando alguém me protege. Thomas entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Quem são eles? O que você fez? Clara balançou a cabeça. Não fiz nada. É o que eu sou, o que eu carrego. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não queria trazer isso para você. Eu só precisava de um lugar, só por uma noite. Thomas sentou na beirada da cama tentando processar tudo. Você precisa me explicar o que está acontecendo. Clara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Faz 5 anos, ela começou. 5 anos desde que eu perdi minha família. Foi um evento terrível. Algo que ninguém deveria passar. E desde então, eles me seguem. Thomas franziu a testa. Quem te segue? Ela olhou para cima, para o teto. Aqueles que não descansam. Aqueles que acham que eu deveria ter ido com eles. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. Thomas ficou em silêncio, tentando entender o que Clara estava dizendo. Ela falava de algo que estava além da compreensão dele. Algo que desafiava tudo o que ele conhecia sobre o mundo. Mas os sons acima de suas cabeças eram reais. O arranhão constante, os passos pesados, o rangido da madeira, tudo aquilo era real. E se Clara estava dizendo a verdade, então ele tinha acabado de abrir sua porta para algo muito maior do que imaginara. Clara continuou falando, a voz baixa e trêmula. Eles aparecem sempre que alguém tenta me ajudar. Como se não quisessem que eu encontrasse paz. Como se eu precisasse estar sempre sozinha. Thomas passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação. Quantas vezes isso aconteceu? Ela baixou o olhar. Muitas. E toda vez eu fujo. Porque sei que se eu ficar, a pessoa que me ajudou vai sofrer as consequências. Thomas se levantou e caminhou até a pequena janela do quarto. Olhou para fora, mas só conseguia ver a escuridão. Então você vai embora amanhã? Clara assentiu. Assim que o sol nascer, eles vão embora também. Sempre acontece assim. A luz os afasta. Mas durante a noite, eles são implacáveis. Thomas voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela. Olha, ele disse, tentando manter a voz firme. Eu não sei o que são essas coisas aí em cima. E, sinceramente, não sei se acredito em tudo que você está dizendo. Mas eu sei que você está com medo. E eu não vou te deixar sozinha. Clara olhou para ele, os olhos arregalados. Você não entende. Se você tentar me proteger, vai piorar tudo. Eles vão marcar essa fazenda. Vão fazer com que você nunca mais tenha paz aqui. Thomas deu um sorriso triste. Essa fazenda já é marcada pela solidão. Se eu tiver que enfrentar algo pior que isso, então que seja. Os sons acima ficaram mais intensos. Agora não eram apenas passos. Era como se múltiplas coisas estivessem se movendo ao mesmo tempo. Batidas, arranhões, até algo que parecia um gemido baixo, distorcido. Clara cobriu os ouvidos com as mãos, apertando os olhos com força. Eles estão ficando mais fortes, ela disse. Quanto mais você resiste, mas eles se alimentam disso. Thomas se levantou e foi até a porta. Vou lá fora, ele disse. Clara levantou de um salto, agarrando o braço dele. Não! Você não pode! Eles vão te levar! Thomas olhou para ela e pela primeira vez sentiu verdadeiro medo. Não por ele mesmo, mas por Clara. Ela estava apavorada, completamente convencida de que algo terrível aconteceria. E talvez, apenas talvez, ela estivesse certa. Tá bem, ele disse, sentando novamente. Eu fico aqui. Nós ficamos aqui até o amanhecer. Os dois se sentaram lado a lado na cama, ouvindo os sons que vinham de cima. Parecia que o telhado ia ceder a qualquer momento. As horas se arrastaram. Thomas tentou manter a calma, mas era difícil ignorar o que estava acontecendo. Em certo momento, ele perguntou a Clara sobre sua família. Ela hesitou, mas depois começou a falar. Contou sobre o pai, um homem gentil que trabalhava numa serraria.
sobre a mãe que fazia os melhores pães da região, sobre o irmão mais novo, que sonhava em ser explorador e descobrir lugares distantes. Eles viviam numa cidade pequena, não muito diferente das que pontilhavam aquela região. Era uma vida simples, mas feliz. Até o dia em que tudo mudou. Clara não entrou em detalhes sobre o que aconteceu, apenas disse que foi rápido. Um evento inesperado que levou todos eles, menos ela. Ela estava fora da cidade naquele dia, visitando uma tia doente. Quando voltou, tudo já tinha acabado. E desde então, algo a seguia. Algo que parecia culpá-la por ter sobrevivido. Thomas ouviu tudo em silêncio. Não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem confortar alguém que passara por algo assim. Então ele apenas ficou ali, ao lado dela, uma presença silenciosa mas constante. E aos poucos, Clara pareceu se acalmar um pouco. Os sons no telhado continuavam, mas ela não tremia mais tanto. Era como se a companhia de Thomas a ajudasse a enfrentar aquilo. Quando a primeira luz do amanhecer começou a clarear o céu, os sons cessaram abruptamente. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Thomas se levantou e foi até a janela. O céu estava tingido de rosa e laranja. O sol estava nascendo. Clara se levantou também, o rosto cansado, mas aliviado. Acabou, ela disse. Por hoje acabou. Thomas abriu a porta do quarto e saiu para a sala, indo até a porta da frente. Destrancou e a abriu. O ar fresco da manhã entrou pela casa. Tudo parecia normal. Os animais no celeiro estavam acordando, fazendo seus sons habituais. Os pássaros cantavam nas árvores distantes. Era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas quando Thomas olhou para o telhado, viu as marcas, arranhões profundos na madeira, como se algo tivesse tentado cavar um caminho para dentro. Clara apareceu ao lado dele, seguindo seu olhar. Eu sinto muito, ela disse baixinho. Eu não queria que isso acontecesse com você. Thomas balançou a cabeça. Você não tem culpa, e eu não me arrependo de ter te deixado entrar. Clara sorriu tristemente. Você é um homem bom, Thomas Clayton. Mas agora essa fazenda está marcada. Eles vão voltar, toda noite, até que você desista e vá embora. Thomas olhou para ela. E se eu não for embora? E se eu ficar e enfrentar o que vier? Clara olhou para ele com uma mistura de admiração e tristeza. Então você vai sofrer, toda noite, para sempre. Thomas pensou sobre isso. Pensou sobre os 10 anos que passara ali na solidão autoimposta, tentando esquecer as decepções que o trouxeram para aquele lugar. Pensou sobre a vida que construíra, simples mas estável. E pensou sobre a possibilidade de perder tudo isso. Mas então olhou para Clara, para aquela mulher que carregava um fardo tão pesado que mal conseguia suportar, que vivia fugindo, sempre sozinha, sempre com medo. E ele tomou uma decisão. Eu vou ficar, ele disse. E você também. Clara arregalou os olhos. O quê? Não, Thomas. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Você passou 5 anos fugindo, sempre sozinha, sempre carregando isso. Mas e se você não precisasse carregar sozinha? E se alguém ficasse com você, enfrentando isso junto? Clara balançou a cabeça, lágrimas brotando novamente. Não vai funcionar, vai piorar tudo. Você vai se arrepender. Talvez, ele admitiu, mas também tenho vivido sozinho por muito tempo, fugindo das minhas próprias coisas, e talvez seja hora de enfrentar algo, mesmo que seja isso. Clara ficou em silêncio, processando as palavras dele. Então, lentamente, ela assentiu. Se você tem certeza, eu fico, pelo menos por mais um dia. Thomas sorriu. Então vamos aproveitar esse dia. A luz do sol estava totalmente sobre a fazenda agora. Thomas preparou um café da manhã simples. Pão, manteiga, geleia, que ele mesmo fizera com frutas silvestres. E mais café. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente do da noite anterior. Era um silêncio de compreensão, de aceitação.
Depois do café, Clara ajudou Thomas com as tarefas da fazenda. Ele mostrou a ela como cuidar dos animais, como regar a pequena horta, como consertar a cerca que estava começando a ceder em alguns pontos. Ela era boa com as mãos, aprendendo rápido e trabalhando com dedicação. E pela primeira vez em muito tempo, Thomas não se sentiu sozinho. A tarde passou rápido. Eles conversaram mais, compartilhando histórias de suas vidas. Thomas contou sobre sua infância numa cidade grande, sobre o trabalho que tivera numa loja de ferragens, sobre a mulher que quase se casara com ele, mas que escolhera outro caminho. Clara contou sobre sua infância no campo, sobre as brincadeiras com o irmão, sobre os sonhos que tivera antes de tudo desmoronar. E aos poucos, eles começaram a se conhecer de verdade, não apenas como estranhos que se encontraram numa noite difícil, mas como pessoas que compartilhavam algo profundo. Quando o sol começou a se pôr novamente, a tensão voltou. Ambos sabiam o que viria. Clara ficou mais quieta, seus olhos voltando a mostrar o medo. Thomas tentou mantê-la distraída, preparando o jantar e contando histórias engraçadas sobre situações que vivera na fazenda. Mas quando a escuridão finalmente caiu, o silêncio pesado retornou. Eles se sentaram na sala, o lampião aceso entre eles, e esperaram. Os sons começaram mais cedo dessa vez. Assim que Thomas apagou o lampião, deixando apenas a luz fraca da lua, os passos voltaram, pesados, múltiplos, como se houvesse mais deles do que na noite anterior. Clara apertou a mão de Thomas. Eu avisei, ela sussurrou. Eles ficam mais fortes quando você resiste. Thomas apertou a mão dela de volta. Então, vamos resistir juntos. Os sons se intensificaram. Batidas nas paredes, arranhões nas janelas, o gemido distorcido que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. A casa inteira parecia tremer com a presença daquilo que estava do lado de fora. Mas Thomas e Clara permaneceram juntos, sentados no sofá, segurando as mãos um do outro. E enquanto a noite se arrastava, algo mudou. Os sons, embora ainda intensos, pareciam menos aterrorizantes. Era como se a presença de ambos, unidos, criasse uma barreira que aquilo não conseguia atravessar completamente. Não era uma solução, não era um final feliz imediato, mas era um começo de algo que nenhum deles esperava encontrar naquela fazenda isolada. Quando o amanhecer chegou novamente e os sons cessaram, Thomas e Clara se olharam. Estavam cansados, exaustos, mas também havia algo novo em seus olhos, esperança. A fazenda estava marcada. Aquilo era verdade. Mas talvez, apenas talvez, a marca não fosse apenas de medo e solidão. Talvez fosse também de resistência, de companhia, de dois solitários que encontraram, nas circunstâncias mais improváveis, uma razão para não desistir. E enquanto o sol iluminava a fazenda mais uma vez, Thomas soube que, independentemente do que viesse nas noites seguintes, ele não enfrentaria sozinho. E talvez isso fizesse toda a diferença. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.